Meus amigos, se nós queremos futebol de alto nível, eu acho que a gente conseguiu o melhor possível. 4 jogos, 18 gols marcados, recorde atingido de gols nessa fase da Champions League em uma única edição. E se nós tivemos inicialmente aquele empate magnífico de Real Madrid 3-3 com o City, além do 2-2 entre Arsenal e Bayern, PSG e Barcelona não deixou nada a desejar, com o 3-2 do Barcelona em pleno Parque dos Príncipes, e o Atlético de Madrid vencendo o Dortmund por 2-1. A gente vai falar desses dois últimos jogos, começando pela derrota do Paris Saint-Germain em casa para o Barcelona. E aí eu vou ter que abrir um parênteses já de cara. Vocês lembram que no vídeo de prévia das quartas de final, após sair o sorteio e o chaveamento, eu disse para vocês que, na minha visão, o Barcelona tinha um caminho extremamente acessível para chegar a uma final de Champions, mesmo em uma temporada tão conturbada? Pois é, meus amigos, parece que eu vou acertar essa, hein? O Barcelona vencer o Paris Saint-Germain fora de casa por 3-2 é um passo inicial extremamente importante. Na minha visão, o time mais provável e possível de impedir o Barcelona de chegar a essa final seria o PSG. Porque passando por uma semi que vem Atlético de Madrid ou Dortmund, eu acho que o Barcelona passaria de ambos, tá? E o PSG perdendo em casa da maneira como foi, o Barcelona conseguiu 70% dessa vaga na semifinal. Primeiro, abre o placar com o Rafinha, que foi obviamente o melhor em campo. Um Barcelona que foi incisivo no primeiro tempo, que conseguiu encontrar espaços, que conseguiu fazer seu jogo em boa parte da primeira etapa. Um PSG que, por mais que atacasse, não conseguia extrair o seu melhor ofensivamente, até porque muito do principal melhor do Paris Saint-Germain, muito do que o PSG pode oferecer de melhor, passa por Kylian Mbappé. E ele não conseguiu jogar. A marcação que o Xavi colocou em cima do Mbappé, composta, óbvio, pelo Jules Koundé na lateral direita e o Ronald Araújo pelo lado direito da zaga, fechou o Mbappé, cara. O Mbappé teve uma das piores atuações que eu consigo me recordar em partidas de alto nível, sem contar o campeonato francês, que eu assisti muito pouco do Mbappé em campeonato francês. Mas, se você pega os números dele, ele perdeu a posse de bola 13 vezes. De 13 duelos, ele perdeu 9. O Mbappé não deu uma finalização no gol em 90 minutos, em um jogo em que ele mesmo citou numa entrevista ao canal Telefoot, um canal francês, antes da partida, que é um tipo de partida que os grandes jogadores aparecem que ele não ia se esconder, como ele não costuma fazer. E eu acredito que ele não tenha se escondido, mas ele não conseguiu jogar. Ele simplesmente foi muito bem marcado, de maneira eficiente, compactava muito rápido a marcação nele quando o Mbappé era acionado, ele acabando jogando pelo lado esquerdo ali, afastando-se um pouco do que jogou em parte da temporada pelo centro. Por mais que tivesse muita liberdade para trocar de posição com o Dembélé, ficaram ele atuando ali pela esquerda, o Dembélé pelo centro como um meia e variando muito de posição com ele, não conseguiram se conectar muito bem. E acaba com o Mbappé fazendo uma das piores partidas em competição de alto nível que eu já vi dele. Muito bom para o Barcelona, que além de conseguir atacar, oferecer perigo ao gol do Paris Saint-Germain, conseguiu o primeiro gol com a saída errada do Donnarumma, que mais uma vez dá uma demonstração de insegurança e deixa a torcida do PSG com esse receio de um cara que foi super caro, de um cara que se criou uma expectativa extremamente grande, que é um goleiro para o longo prazo do Paris Saint-Germain, ter errado em mais um jogo de mata-mata de Champions League, e de quebra ainda se defender muito bem a ponto de não deixar o Mbappé, que era o principal jogador a ser marcado no Paris Saint-Germain, entrar em campo, digamos assim. O PSG ele viria até virar partida no segundo tempo. O início de segundo tempo do PSG é muito forte. E sem contar com o Mbappé, tá? A melhora do time do PSG passa extremamente pelo Luiz Henrique, que coloca o time com o Barcola à frente, no lado direito do campo, dá liberdade para o Dembélé junto ao Mbappé pelo lado esquerdo. Eles ficam variando a posição, mas um time que foi extremamente ofensivo e agudo. Recuperava a posse de bola e ia na transição rápida, conseguiu um empate com o Dembélé na bola que sobra para ele do lado esquerdo e ele finaliza. Inclusive era uma posição que, de acordo com a distribuição em campo, era para o Mbappé estar com aquela bola. O Dembélé naquele momento ocupava aquele espaço e consegue finalizar muito bem. Lei do ex e tudo mais, e inclusive bem comemorado pelo Dembélé. A virada viria com o Vitinha numa bela achada do Fabian Ruiz, numa bela troca de passes do PSG envolvendo o Barcelona. Um PSG curioso até porque ele
mentalmente se apresentou bem naquele momento, né? Porque termina o primeiro tempo perdendo em casa, uma festa que vinha muito grande da torcida, muita expectativa, um PSG que a gente sabe o quão mentalmente pode ser instável devido a todo o peso que tem de nunca ter sido campeão e tudo mais, e todo o investimento que é feito para isso. Virava o jogo e o Barcelona, mesmo sem ter um tempo para se ajeitar taticamente no intervalo, digamos assim, com as alterações promovidas pelo Xavi, principalmente na entrada do Pedri, ele se coloca novamente no jogo. O Pedri, que no primeiro toque na bola, acha um passe que é de extrema felicidade, um passe que muito se espera que o Pedri faça durante a carreira, porque quando ele surge comprado junto ao Las Palmas, era ele e Gavi para formar um novo meio-campo que seria aquele o imaginário que remeteria a Xavi Iniesta, e ele sendo o cara mais e ele sendo mais esse camisa 6 ou 8 de precisão no passe, de achada, de passe em profundidade, de lançamento, e ele fazendo o que se espera dele, né? Que em algum momento ele já vinha perdido isso nessa temporada difícil do Pedro, com lesões e tudo mais, e desempenho questionável em alguns momentos, mas acho um passe sensacional para o Rafinha finalizar de primeira. O Barcelona que viria virar com o gol do Christensen, que também é uma alteração promovida pelo Xavi, começando escanteio, falha de marcação do PSG, e o Christensen sobe de cabeça para fazer o gol que sacramentaria a vitória de um Barcelona que foi competitivo, que se mostrou muito forte para enfrentar um PSG que havia uma certa expectativa. O PSG do Luiz Henrique, para mim, é bem melhor do que foi aquele com o Gautier e tudo mais. É um time mais taticamente perigoso, porque o Luiz Henrique é mais treinador do que o PSG estava acostumado, mas o time do Barcelona se mostrou, além de ter vencido a partida, um time mentalmente forte, com ideias, com possibilidades e com um elenco unido e disposto a fazer história, porque seria histórico, inclusive, alcançar essa final de Champions numa temporada tão conturbada e que começou tão ruim para o Barcelona, mas o caminho está aí e é muito viável. A vitória no primeiro jogo veio agora decidir no Montjuic e, de quebra, enfrentar Atlético de Madrid ou Borussia Dortmund, que na minha opinião o Barcelona vai tirar os dois. Ele precisa passar do PSG, ele não vai ter vida fácil, mas vai chegar à final. Anotem, esse é meu palpite, né? Agora vamos falar de Atlético de Madrid Dortmund, 2-1 para o Atlético de Madrid no Civitas Metropolitano, um jogo que fica com gosto amargo para o Atlético, tá? Primeiro de tudo, algumas coisas me chamaram a atenção. Se você pega a posse de bola do Dortmund, ela bate quase 70%. O número de passes trocados. Óbvio, posse de bola não define jogo. Posse de bola não é o que define o resultado de uma partida. Acontece muito de o time ter muita mais posse e perder, como foi o caso. Mas isso, principalmente no segundo tempo, é um retrato do que foi um Atlético de Madrid que diminuiu o nível de intensidade durante a partida e se arriscou, se colocou numa posição de muito risco. Por quê? O primeiro tempo é de domínio absurdo do Atlético. O primeiro tempo é de um Atlético com uma pressão alta muito bem encaixada, que consegue fazer um gol cedo com o Rodrigo Depô justamente nessa pressão alta. O erro de passe do Kobe, a pressão em cima do Maxen, o Depô recupera a bola e finaliza com espaço, com o Kobe mal posicionado por conta de toda a perda de bola na saída, né? E abre 1-0 e era só o começo de um Atlético pressionando, colocando essa marcação alta, um Atlético que gerava oportunidades, recuperando posse de bola no campo ofensivo e também criando bem. Teve algumas oportunidades, com o Griezmann jogando bem, com o Lino jogando bem, inclusive fazendo o segundo gol com o passe do Griezmann. Gostei, uma excelente participação da parte do meio para frente do Atlético de Madrid, e um primeiro tempo em que acaba 2-0, mas o Atlético poderia ter feito 3 com um milagre do Kobe, numa cabeçada, se não me engano. Cara, foi do Depou, foi num cabeça de escanteio, eu acho. Não lembro de quem foi a cabeçada. Mas o Kobe faz um milagre e era um Atlético que jogou para fazer mais do que 2-0. E que deveria, tá? No segundo tempo, cai muito o ritmo. No segundo tempo, o Atlético de Madrid gera muito menos jogo. E se arrisca. Por quê? Além do Borussia Dortmund ter diminuído aos 81 minutos com o Haller, ele teve mais oportunidades, ele teve jogadas agudas, um perigo gerado principalmente nos últimos minutos. Depois que o Haller diminui, o Borussia Dortmund coloca 2 bolas na trave. Uma com o Bynol Gittens, o ponta esquerda, ponta direita, o jovem inglês que é da firula, é um cara que vai para cima, é um cara muito vertical, que é uma das substituições do Terzic que deu muito certo, e também do Julian Brandt no último minuto, no último lance, o cruzamento, ele cabeceia, a bola toca na quina entre a trave e o travessão, e era um Atlético que jogou muito abaixo, foi uma queda bem relevante para o segundo tempo, em nível de produtividade. O Atlético ainda mantinha uma estrutura tática, conseguia se defender até
a maior parte do segundo tempo, mas criava muito menos. Conseguiu manter um nível de intensidade muito interessante na primeira etapa e no segundo foi abaixo. Não gerou tanto jogo, se expôs mais e acaba com um resultado muito perigoso. Além de ter quase sofrido um empate nos minutos finais, o 2-1 ele deixa o Dortmund extremamente vivo. Para ir para o Signal Iduna Park, para uma muralha amarela, em que o Dortmund já mostrou muita força, em que o Dortmund se apoiou muito para passar no grupo da morte, lá na fase de grupos, como o líder, e era muito importante para o Dortmund os seus jogos em casa. É um time forte lá, apesar de ser um time também que não é o auge da qualidade, é um time limitado em alguns aspectos, mas é um time em crescimento, principalmente depois da chegada do Mats e depois de alguns ajustes do Terzic. É difícil dizer o quanto do Royce pode ser esperado no segundo jogo, não teve uma participação importante no primeiro, mas o apoio é incondicional na Alemanha. E 1-0 vai bastar para esse jogo ir para prorrogação e pênaltis. E é muito viável o Dortmund fazer. O Dortmund conseguiu sair vivíssimo para um primeiro tempo que ele poderia ser goleado por 3 até 4-0. Sair com 2-1 é muito pior para o Atlético do que para o Dortmund. Uma vitória simples encaminha o jogo para a prorrogação. Uma vitória por 2-0 coloca o Dortmund na semifinal para buscar uma eventual final, que eu não acredito que nem Atlético nem Dortmund passem do Barcelona ou até do PSG. Seria até mais chances mais viáveis. Mas no todo, o Atlético se arriscou desnecessariamente, sofreu mais do que devia e mais do que podia se mantivesse a intensidade que tinha no primeiro tempo, e o Dortmund sai extremamente vivo, assim como todos os duelos estão muito abertos. A gente tem City Real muito aberto para a semana que vem, Arsenal e Bayern muito aberto, apesar de que eu acho que o Bayern deu um passo mais importante do que o Arsenal para o segundo jogo. PSG e Barcelona, eu acho que é o jogo mais decidido, porque o Barcelona vencendo fora abre uma vantagem que, além do nível de enfrentamento que vai ter e do nível de consciência tática do futebol apresentado, o Barcelona para mim tem um favoritismo dos melhores entre esses 4 confrontos. E Dortmund e Atlético de Madrid vai ser uma guerra, mas difícil dizer ainda. Cara, é viável que o Dortmund passe, mas eu acho que o Atlético vai passar. Um empate, eu diria. Bom, no mais é isso. Até a semana que vem pra gente falar de Champions. No final de semana tem jogo de Premier League e tudo mais. A gente vai aparecer sempre que possível. Se você chegou por aqui agora, muito obrigado. Se inscreve no canal. Comenta quem você acha que vai passar. É interessante comentar antes do segundo jogo, obviamente, né? Até porque tem seu palpite. Valeu, gente. Tamo junto. Tchau.